Olá, pessoal, tudo bem? Vamos à aula da semana. Vamos começar um assunto novo. Acabaram as revisões. Estou abrindo aqui a apresentação para vocês. Espero que estejam vendo. Nós vamos começar a falar de modelos atômicos. Vamos lá? Muito bem. Então, a partir da aula de hoje, nas próximas semanas, nós iremos falar sobre constituição da matéria, modelos atômicos, né? A evolução da ideia de átomo ao longo da história, dentro da ciência, dentro da química, ok? Então, hoje, é sempre legal a gente pensar que hoje a gente tem uma ideia do que é o átomo, né? A gente vê nos desenhos, lá no Jimmy Neutron, acredito que todo mundo já tenha assistido, ou então no Big Bang Theory, aquele seriado da TV, que é aquela ideia de átomo que nós temos hoje, né? Que no caso é esse desenho aqui, ó, mais à direita. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre entendeu o átomo neste formato. Então a gente vai conhecer toda a história para conseguir entender como é que se chegou ao que a gente conhece hoje, beleza? Então, para conseguir descobrir ou criar teorias de como é constituído as coisas, tem que se partir de uma ideia, tá? De uma pergunta inicial. Isso, né? A pergunta inicial: do que é que as coisas são feitas? Do que são feitos os materiais? Então a gente tem essa ideia, né? Lá na Grécia Antiga, 440 anos antes de Cristo, a teoria atomística de Demócrito e Leucipo. Então, eu estou falando, ó, 440 anos antes de Cristo. Não tinha Google, não tinha nada, não tinha Barça, né? O livro de enciclopédia, não tinha nada dessas coisas. As descobertas, as teorias eram feitas a partir de observações da natureza. Então, a pergunta, né? Do que é feito as coisas, do que os materiais são constituídos? Então, Demócrito e Leucipo, a partir de observações, concluíram que a matéria era constituída por átomos. Então, primeiro, o que a palavra átomo significa? Então, a letra A, no começo, ela tem a ideia de negação. Não. A partinha tomo significa partes, divisão. Então, átomo, para Demócrito e Leucipo, era aquilo que não poderia ser dividido, ok? Então, para eles, toda a matéria, todas as coisas, eram constituídos por partículas indivisíveis, que por isso, né, por serem indivisíveis, eles chamaram de átomos. Então, eles acreditavam que havia um número infinito de átomos com diversas características, formas e tamanhos diferentes. Depois disso, surgiu a teoria dos 4 elementos, que foi proposta por Empédocles. Sempre erro na hora de falar o nome dele. Então, o que essa proposta de Empédocles dizia? Que tudo no universo era composto pelos 4 elementos, né? E essa teoria ela foi adotada depois por Platão e Aristóteles. Então, os 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Então, nessa teoria dos 4 elementos, acreditava-se que esses 4 elementos eles estavam dispostos no universo seguindo uma sequência. Então, fogo, depois o ar, depois a terra e por baixo a água. Então, as coisas, todas as coisas eram constituídas por esses 4 elementos. E daí também tinha até uma ideia física junto da teoria dos 4 elementos, que era a seguinte: para justificar a questão da gravidade, por exemplo. Se eu tenho uma pedra na minha mão, pedra é constituído pelo elemento terra. Se eu soltar a pedra, para onde que ela vai? Ela vai sempre para o lugar onde está o elemento que a constitui. Então, se eu tenho fogo, ar, terra e água, eu solto uma pedra, ela é de terra, ela vai voltar para a terra, por isso que ela cai. Entenderam o conceito? Era essa a ideia. Hoje, para a gente, parece um pouco absurdo, mas se a gente for pensar
que na época todo esse raciocínio era feito a partir de observações, a gente pode concluir que eram ideias elaboradas, tá? Outro exemplo, por que o fogo vai para cima? Porque o fogo, na sequência dos 4 elementos, ele estava lá em cima. Então, quando eu acendo o fogo ele vai em direção do seu lugar, tá? Essa ideia ela foi acreditada por praticamente 200 anos, tá? Depois dessa ideia, né, dos 4 elementos, aí a gente começa a chegar um pouco mais perto da química. Então, tem o surgimento dos alquimistas, que eram pessoas que misturavam coisas e tinham objetivos em comum. Qual eram os objetivos dos alquimistas? Então, eles procuravam 2 coisas, tá? Primeiro, encontrar a pedra filosofal e conseguir transformar tudo em ouro, todo metal em ouro. E a segunda coisa, encontrar o elixir da longa vida. Então, eles queriam riqueza e vida longa. Com esses objetivos, que eles não conseguiram alcançar, eles conseguiram descobrir algumas coisas. Por exemplo, descobriram várias substâncias e elementos químicos diferentes. Um exemplo que é interessante, eu estava lendo outro dia, é sobre a descoberta do fósforo branco, que é um tipo de fósforo, tá? Fósforo é um elemento químico. Existem 3 tipos diferentes do fósforo, o branco, o vermelho e o preto. E os alquimistas fizeram a descoberta do fósforo branco. Então, qual foi a ideia? Prestem atenção. Em busca da pedra filosofal, que transformaria todas as coisas em ouro, tá? Partiu daí. O ouro é amarelo. Ok. A urina, o xixi, é amarelo também. Então, possivelmente deve haver uma ligação entre eles. Ambos são amarelos. Então, o que foi feito? Pegou urina, misturou com areia e destilou, separação de misturas. Destilou a urina, aqueceu ela. Evapora a parte líquida e o que sobrou foi um pó branco brilhante, que brilhava no escuro. Esse pó branco era o fósforo branco. Então, o fósforo branco foi descoberto pelos alquimistas buscando a pedra filosofal. E a partir daí nós temos o início do desenvolvimento da química, ok? A partir dos alquimistas. E daí a gente chega aqui e vem a pergunta, né? O que é uma substância química e para a gente conseguir diferenciar? Porque Demócrito e Leucipo, a gente falou da teoria dos 4 elementos, os alquimistas, eles falavam de elementos, falavam de substâncias. Qual que é a diferença entre essas 2 coisas? Então, nós temos o conceito de Boyle para elemento químico. Então, elemento químico é qualquer substância pura que não sofra decomposição. Então se eu for pensar, por exemplo, no gás oxigênio, é O2. Ele pode se decompor em 2 átomos de oxigênio. Então, o átomo oxigênio é um elemento químico. O gás oxigênio, O2, não é um elemento químico porque ele pode se decompor, ele pode ser quebrado, pode ser separado. Então, elemento químico é tudo que não pode sofrer decomposição, ou seja, aquilo que você chegou no menor estado daquele elemento, tá? Então, a gente sempre vai falar de substância simples, óbvio, né? Se eu cheguei no menor parte do meu elemento, eu estou falando de uma substância simples. Então, nós temos, então, agora, falando, né, juntando essa questão de substância simples, de substância química, de elemento, a gente começa a falar sobre os modelos atômicos. Primeiro, o que é a definição de modelo? Modelo é algo que eu vou usar como exemplo para representar alguma coisa que eu não consigo mostrar exatamente o que é. Tá? Ou vou usar um objeto, alguma coisa que vai servir de exemplo para mostrar a minha ideia. Então, John Dalton, lá em 1808, a partir das leis de Lavoisier e Proust. Então, Lavoisier e Proust eram 2 nomes já da química, inclusive Lavoisier, um nome importantíssimo para a química. Eles tinham já as suas leis para a química.
Então, Lavoisier falava da lei da conservação das massas. Então, se a gente olhar aqui, ó, esse desenho da reação química, cadê meu cursor aqui? Então, eu tenho a reação de 2 moléculas de água formando 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, veja só a observação, né, prática da lei da conservação das massas de Lavoisier. Então, aqui eu tenho 2 moléculas de água, tá? Eu estou formando 2 de hidrogênio, H2, e 1 de oxigênio. Se eu for contar aqui, ó, eu tenho 1, 2 de oxigênio, 2 vermelhinhos, 1, 2, 3, 4 de hidrogênio, que é o branquinho. Do lado de lá, eu tenho 1, 2, 3, 4 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, em toda reação química, né, que é o que diz a lei de Lavoisier, toda reação química, a quantidade dos elementos, ou a massa, se conserva. Ok? Tudo que eu tenho de lado, eu vou ter do outro. E daí vem aquela famosa frase de Lavoisier: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? E a lei de Proust, que fala das proporções fixas. Eu já vou mostrar para vocês como é que funciona essa questão da lei das proporções fixas. Quando a gente fala, então, em John Dalton, ele partiu de uma interpretação das leis de Lavoisier e Proust para conseguir definir, na época, o que era um átomo, como ele era constituído, quais eram as regras, tá? Então, a lei de Proust das proporções fixas. Então, de novo, a mesma reação. Aqui eu tenho 2 moléculas de água, formou 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Se eu dobrar a quantidade de moléculas de água, ou seja, 4 moléculas de água, eu vou dobrar a quantidade de coisas que eu vou produzir também. 4 de hidrogênio e 4 de oxigênio. Ou seja, essa proporção de 2 para 2 para 1 sempre se mantém. Se eu triplicar essa quantidade de água, eu vou triplicar as quantidades dos meus produtos obtidos. Tá certo? Essa é a lei de Proust das proporções fixas. Então, a partir disso, Dalton definiu alguns postulados, algumas regras, que para ele definiam o que o átomo era para a época. Lembrem-se, estamos falando de 1808, tá certo? Então, para Dalton, toda substância é formada por átomos, ponto. Átomos de um mesmo elemento químico têm características iguais. Átomos de elementos químicos diferentes são diferentes entre si. Átomos não são criados e nem destruídos, são esferas rígidas, indivisíveis e neutras. E aqui, né, essa parte dos átomos serem esferas indivisíveis e rígidas, que vem o nome do modelo atômico de Dalton, que é o modelo bola de bilhar, né? Bilhar é sinuca, né? O jogo é o mesmo, o nome é diferente. Ou praticamente o mesmo. Então aqui a gente tem aquelas bolas que são bem duras, né? Então por isso que foi dado esse nome para o modelo atômico de Dalton. Porque ele defendia que o átomo era uma bola indivisível e indestrutível. O que mais que ele dizia? Que as substâncias simples são formadas por átomos de um mesmo elemento químico. Beleza, a gente acredita nisso até hoje. Substâncias compostas são formadas por átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes que se combinam numa mesma proporção. Beleza, a gente sabe disso também, até hoje isso é tido como verdade. E nas reações químicas, os átomos se reorganizam, se recombinam. Foi o que a gente viu no exemplo lá de Lavoisier e Proust, né? 2 moléculas de água formou hidrogênio e oxigênio. Eu continuo tendo as mesmas quantidades de átomos, eles só estão organizados de maneira diferente. Tá? Isso Dalton dizia em suas propostas. Então, né, modelo bola de bilhar, a gente representa, para falar do modelo de Dalton, a gente representa então os átomos como bolinhas, então representando esferas maciças e indestrutíveis. Então, se eu tenho uma bolinha sozinha, eu estou falando de um átomo. Se eu tenho aqui, ó, elementos, né, átomos iguais ligados entre si, eu tenho substâncias simples, isso aqui a gente já falou em aulas anteriores,
tá? E se eu tenho átomos diferentes ligados entre si, eu tenho uma substância composta. Hoje, são conhecidos oficialmente 118 elementos químicos diferentes. Cada elemento químico vai apresentar as suas características. Então, ele vai ter o nome e ele vai ter o seu símbolo. Quando a gente vai representar uma reação química, a gente representa com fórmulas das substâncias. E essas fórmulas utilizam os símbolos dos elementos para fazer essa representação, por ser uma forma mais fácil de você representar. E eu também já falei sobre isso em outras aulas, mas aqui vale de novo e é importante lembrar. Os símbolos dos elementos, eles são representados ou por uma letra ou por duas letras. Se for uma letra apenas, como o carbono, o enxofre, o fósforo, o flúor, o hidrogênio, essa única letra é sempre maiúscula. Agora, se eu tenho duas letras, sódio, cloro, alumínio, ferro, mercúrio, níquel, prata, a primeira é maiúscula e obrigatoriamente a segunda é minúscula. Não pode esquecer disso. Olha só o problema. Vamos pegar aqui como exemplo o ouro, tá? O ouro, o símbolo dele é AU, porque vem do nome dele no latim de aurum. A forma correta de representar é o A maiúsculo e o U minúsculo. Mas, se eu escrevo o U maiúsculo, fica parecendo que são dois elementos diferentes, porque eu tenho na tabela periódica o elemento químico que o seu símbolo é o U, que é o urânio. Então, daí você está escrevendo errado, você não está falando do ouro, você está falando de outros elementos, tá? Então, é importante ressaltar isso. Quando o símbolo tem duas letras, a segunda é sempre minúscula, ok? E é importante ressaltar isso, que depois, ao longo dos anos, né, aqui no ensino médio, a gente vai aprender a escrever a fórmula das substâncias, a representar uma reação química, e daí a gente vai usar os símbolos para isso. Se você escreve o símbolo errado, você vai estar escrevendo a substância errada, a reação química errada, tá bom? Então se atentem a esse detalhe que parece um detalhe bobinho, mas não é. Então, no modelo atômico, né? Então, a partir da teoria de Dalton, nós concluímos que um elemento químico é um conjunto de átomos que possuem características semelhantes. Então, se eu falo do hidrogênio, todos os átomos de hidrogênio têm características semelhantes. Se eu falo do átomo de zinco, todos os átomos de zinco apresentam características semelhantes, e assim por diante para todos os 118 elementos químicos que nós conhecemos nos dias de hoje, tá certo? Então, elemento químico, pensando no modelo atômico de Dalton, onde a gente representa com uma bolinha. Se eu tenho uma bolinha sozinha, eu tenho um elemento químico. Se eu tenho bolinhas iguais ligadas, olha aqui, né? O hidrogênio como exemplo, oxigênio, ozônio, nitrogênio, eu tenho uma substância simples. Se eu tenho bolinhas diferentes ligadas entre si, eu tenho substâncias compostas, ok? A gente finaliza a aula por aqui. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Deixarei os exercícios para vocês resolverem. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me escrever, tá certo? Muito obrigada, pessoal, e até mais. Tchau!